Meus alunos do oitavo ano, vamos começar mais uma aula de história, né? Hoje é a aula de número 16 e dentre os assuntos que nós vamos tratar, né? Nós vamos tratar hoje da independência do Brasil e também vamos tratar do primeiro reinado, né? Dentro do módulo 3. E dentro dos objetivos propostos, nós vamos ver, entender o que foi a Revolução Liberal do Porto, aprender sobre o processo de independência do Brasil, conhecer as principais características do primeiro reinado, e depois nós vamos entender a transição entre primeiro reinado para o período regencial, vamos identificar os grupos políticos, né, do período regencial, e vamos conhecer as regências que governaram o país no período. Bem, então, eu tinha falado para vocês na aula passada, né, quando a gente tratou sobre a vinda da família real para o Brasil, que um dos motivos pelo qual Dom João estava como príncipe regente, que a Dona Marinha, sua mãe, ela estava adoentada, né? Bem, aconteceu que a Dona Maria, né, que era rainha de Portugal, ela veio a falecer em 1818. Então, o que acontece? O Dom João, ele é coroado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com o nome de Dom João VI. Só que ele continua no Brasil. E com isso, estava acontecendo uma crise em Portugal. Estava acontecendo uma intervenção em que Portugal estava sendo ocupado por tropas britânicas. Então, em agosto de 1820, as cortes portuguesas se rebelaram contra o domínio inglês. E uma das coisas que eles fizeram foi exigir o retorno imediato de Dom João VI. E essa rebelião, ela teve a adesão da camada popular da população. Então, o que eles fizeram? Os rebeldes criaram um governo provisório, e quando Dom João ficou sabendo que estava acontecendo isso, o que ele fez? Ele retornou a Portugal, mas ele deixa o seu filho, que é o Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil. Bem, aqui a gente tem um quadro, né, de Oscar Pereira da Silva, em que ele retrata a sessão das cortes portuguesas, né? É um óleo sobre tela e esse quadro está no Museu Paulista, em São Paulo. Então, no dia 26 de abril de 1821, Dom João VI e sua corte, eles embarcam de retorno para Portugal. E o Dom João mais ou menos já sabia que o Brasil se tornaria livre de Portugal, já estava esperando que isso ia acontecer. Mas o que ele fez? Ele deixar o filho dele era uma forma de manter a influência portuguesa na colônia, assim como também perpetuar a dinastia dos Braganças no Brasil. Então, em Lisboa, o parlamento ele anulou a nomeação de Dom Pedro, e exigiu o seu retorno à Europa. Aconteceu que as forças políticas da colônia, né, no caso o Partido Português, o Partido Brasileiro e os Partidos Liberais, eram esses que estavam aqui. Então o Partido Português tinha um interesse em restabelecer os laços com a metrópole. O que aconteceu? Em 1822, estava aqui no Rio de Janeiro, teve uma agitação muito grande por causa dessas leis assinadas pelo parlamento. Então, os liberais radicais, eles se envolveram numa proposta de recolher várias assinaturas em favor da permanência do príncipe regente no Brasil. E, em resposta a isso, esse abaixo-assinado foi entregue a Dom Pedro, e a resposta dele foi o seguinte: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E o dia que ele fez essa declaração é considerado como o dia do fico. E isso foi só o início de que conduziria o Brasil à independência. A independência já estava a caminho de se tornar uma realidade.
tá? Então, entre os seus feitos, logo depois que a população pediu isso a ele, o que ele fez? Ele demitiu todos os ministros nomeados pelo seu pai, Dom João, tá? E criou um ministério todo composto por brasileiro, apenas por brasileiro, tá? E em fevereiro, o general Aviles, ele exigiu que Dom Pedro obedecesse à ordem de Portugal e voltasse, né? Então, aconteceu um conflito e o general foi expulso do Brasil. Bem, então, em maio de 1822, Dom Pedro decretou que nenhuma ordem de parlamento seria aceito por ele, tá? Nós só iríamos cumprir alguma determinação de Portugal depois que ele concordasse, tá? Então, em junho, José de Bonifácio, mais o Gonçalves Ledo, eles convocaram uma Assembleia Constituinte. A ideia era elaborar uma Constituição para o Brasil. Então, nisso, tá, na Bahia, tá, houve um confronto de tropas portuguesas liderado pelo general Madeira de Mello. Tá? Então, isso tudo, essa movimentação já era o início da independência do Brasil. Então, o Dom Pedro, tá, ele, no início de setembro, ele vai justamente para São Paulo, onde ele vai tentar conter uma rebelião. Então, quando ele retornou ao Santos, ele para, né, à beira do riacho Ipiranga, e nesse momento, quem encontra com ele tá, é um emissário seu, e ele está trazendo uns decretos de Portugal. Um falava, tá, determinava que Dom Pedro se submetesse às cortes portuguesas e que existisse de convocar a Assembleia que ele havia convocado. Então, influenciado por José do Bonifácio e a dona Leopoldina, que era sua esposa, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, tá, ainda na qualidade de príncipe regente, ele foi aclamado imperador constitucional defensor perpétuo do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Tá? E eu coloquei aqui para vocês verem, né? A proclamação da independência é um quadro do François René Moreau, tá? E esse quadro está no Museu Imperial, tá? É um momento também da história do Brasil. Bem, então a independência do Brasil ela foi feita de forma rápida, tá? Mas ela contou com o apoio da Inglaterra. Mas a consolidação do processo de independência não foi tão fácil assim, não. Tá? Por exemplo, no Maranhão, houve uma revolta contra a independência em 1823. Então, o Lord Cochrane, que era aliado de Dom Pedro, sufocou essa revolta. Uma outra revolta também aconteceu no Pará, em 1823. Tá? Outras revoltas, aconteceram uma revolta na Bahia, de 1823 e 1824. Aconteceu também a Guerra Cisplatina, de 1823. Então, a primeira nação latino-americana que reconheceu a independência do Brasil foi a Argentina. Isso aconteceu em agosto de 1823. Tá? Depois foi os Estados Unidos, em 1824, e o México, em 1825. Na Europa, estava havendo uma grande resistência de alguns países. O que aconteceu? A Inglaterra ela atuou como mediadora entre o Brasil e Portugal. Mesmo assim, tá, Portugal só aceitou que o Brasil se tornasse independente mediante pagamento de 2 milhões de libras a Portugal. E esse reconhecimento só aconteceu a 25 de agosto de 1825. Tá? Então, a independência ela aconteceu sem a participação da sociedade. E tinha dois grupos, né, de políticos que se envolveram no processo. O primeiro, o grupo de linha radical, defendia uma ideologia liberal que apontava para os moldes republicanos. E o segundo, que foi o vencedor, tá, é um movimento mais conservador, formado por funcionários, aliados da monarquia, comerciantes portugueses, e ele defendia a legitimidade do Estado e eles eram a favor do imperador. Bem, então o imperador ele nomeou um conselho de Estado, tá,
com 10 membros, e o papel desses 10 membros era construir, né, um novo projeto de Constituição para o Brasil. Então eles tiveram 40 dias para fazer isso, tá? E nisso resultou a primeira Constituição do Brasil, que é de 1824, tá? E então, de acordo com essa Constituição, é criado o poder moderador, que é uma estratégia de concentrar o poder nas mãos de Dom Pedro, né? Também nessa carta é falado que o sistema de governo, né, seria monarquia constitucional, hereditária, vitalícia sobre a forma imperial, né? O imperador ele seria auxiliado por seus ministros, né? E ele seria também o chefe do poder executivo. E dentre as atribuições permitidas ao imperador estava de conceder título de nobreza não hereditário, nomear governadores das províncias, que era um nome que se dava antigamente ao que hoje a gente chama de estado, né? Era província, e a religião oficial, tá, era o catolicismo, e a igreja, a partir de então, ela era subordinada ao Estado. Bem, aqui está um organograma, né, da Constituição de 1824, os poderes, né? O poder, o imperador exercia o poder moderador, tá? E exercia o poder executivo, né? E também interferia no Conselho de Estado, né? E o executivo estava ligado ao executivo, estava ligado ao judiciário, e de certa forma o moderador concentrava tudo em suas mãos. Bem, essa é a bandeira, né, do primeiro reinado no Brasil. Bem, e um outro fato também, né, a dissolução da Constituinte e a imposição, tá, de uma nova Constituição gerou protesto, principalmente entre as elites da classe média. Então, a 2 de junho de 1824, em Pernambuco, teve uma revolta de origem republicana, né, e dessa revolta participaram, né, tiveram como líderes, né, o Frei Caneca, né, e o jornalista Cipriano Barata. Então as tropas de Francisco de Lima e Silva e também do Almirante Cochane, tá, sufocaram a revolta. E os seus líderes, principalmente o Frei Caneca, foi condenado à morte. Bem, aqui tem, né, um quadro também que tem o exército imperial, tá, atuando por ocasião da Confederação do Equador em 1824. Bem, em 1825, né, nós tivemos a chamada Guerra da Cisplatina, foi 1825 até 1828. Tá? A Cisplatina se tornou independente do Brasil e foi anexada às Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina. Então, com isso, o Brasil declarou guerra à Argentina. Essa guerra durou 3 anos, tá? E ela só terminou, tá, com a intervenção da Inglaterra. E daí surgiu, né, a República Oriental do Uruguai. E esse conflito causou um intenso desgaste, né, na economia e também na insatisfação da elite, né? Bem, e tudo isso resultou, tá, num desgaste político na pessoa do imperador. E esse desgaste na figura do imperador refletiu diretamente no que veio acontecer, que foi a crise do primeiro reinado. Tá? Então, o Dom Pedro ele passou a procurar apoio do partido português. Né? E o partido português, ele o quê? Ele apoiava a reunificação entre Brasil e Portugal. Então, começou a surgir o quê? Uma oposição ao governo, e essa oposição só aumentava. Tá? Crescia no legislativo, na imprensa, e os jornais de oposição, como, por exemplo, o Sentinela da Liberdade, Cipriano Barata, a Aurora Fluminense do Evaristo da Veiga, o Observador Constitucional do Líbero Badaró, todos esses jornais divulgavam matérias que eram matérias que questionavam o autoritarismo de Dom Pedro. Então, o que aconteceu?
Em 1840, para causar um desgaste maior ainda na pessoa de Dom Pedro, Líbero Badaró ele é assassinado, né? E as pessoas passaram a associar a morte do Líbero Badaró com o Dom Pedro, querendo atribuir uma responsabilidade, tá? Inclusive uma frase que foi muito falada na época: morre um liberal, mas não morre a liberdade, tá? E depois disso acontece uma outra coisa também chamada Noite das Garrafadas, onde portugueses e brasileiros se enfrentaram aqui no Rio de Janeiro, tá? E chama Noite da Garrafada porque é um instrumento usado no enfrentamento entre as duas ramificações da população, tá? Também uma outra coisa, tá? Aconteceu a questão do trono português, tá? Com a morte de Dom João VI, o herdeiro direto do trono português era Dom Pedro I. Dom Pedro I, tá? Ele já estava bastante desgastado, né, por causa da sua impopularidade, aquela coisa toda, e somou-se que o Dom Pedro ele renunciou, tá, e abdica do trono de Portugal em favor da sua filha, Dona Maria da Glória. Acontece que o seu irmão, Dom Miguel, tá, deu um golpe e tomou o trono de sua filha. Então, o que ele faz? Ele renuncia, abdica do trono a favor de Pedro de Alcântara, que é o seu filho com apenas 5 anos, e segue para Portugal. Tá aqui. Isso é um quadro também de Aurélio de Figueiredo, e esse quadro retrata a abdicação do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, né? 1811. Esse quadro está na Biblioteca Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Bem, então vários casos, né? Aqui a gente está vendo o caso do Dom Miguel, tá? E para resolver esse problema do golpe de Estado que aconteceu, né, foi possível com a intromissão do Dom Pedro, tá? A abdicação de Dom Pedro I em favor do seu filho foi considerado como uma derrota política do absolutismo português e vitória do nacionalismo do Partido Brasileiro, né? Bem, aqui a gente tem, né, uma gravura de Jean-Baptiste Debré, que é a aclamação do jovem Dom Pedro II como imperador do Brasil após a abdicação de Dom Pedro I, a 9 de abril de 1831, tá? É um óleo sobre tela, e esse quadro está no Museu Castro Maia, aqui também no Rio de Janeiro. Bem, como príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara possuía apenas 5 anos, pela Constituição de 1824, ele não poderia governar. Deveria ser nomeado, organizada, né, uma regência. Tá? Nós temos aí um quadro também que tem a figura de Dom Pedro com apenas 4 anos de idade. Esse quadro está no Museu Imperial de Petrópolis. Bem, então, esse período, tá, regencial, na verdade, era um período de transição entre os governos de Dom Pedro I, tá, e o governo de Dom Pedro II. E ele foi de 1831 até 1840. Tá? E houve uma grande disputa no interior da classe política, né? Nós tínhamos, à época, 3 grupos. Tinham liberais moderados, que defendiam a monarquia, tá, mas com limites para o imperador. Tá? Ele era formado por uma elite agrária. Tinha os liberais exaltados, que defendiam a descentralização agrária e também a autonomia nas políticas. Era formado de pequenos comerciantes. E tinha os restauradores, que defendiam o centralismo político e o absolutismo a partir do retorno de Dom Pedro I. Tá? Então, de acordo com a Constituição, né, ela previa que 3 deputados eleitos deveriam de compor a regência. Tá? Então foi escolhido essa regência, essa primeira regência ela é chamada de provisória, tá? E o papel dela, tá, é organizar as eleições para ser instituído uma regência trina permanente.
tá? Então, a provisória porque ela não ficaria, tá? Deveria ser por meio de uma eleição. Então, foi organizado, tá? Os membros dessa regência trina provisória foram Lima e Silva, Campos Vergueiro e o Carneiro Campos. Então, uma primeira coisa, tá, que a regência trina provisória fez, as principais medidas tomadas por ele, foi suspensão do poder moderador. O governador, o imperador não estava mais no poder, suspendeu o poder moderador. Reconvocou o antigo ministério, aquele que o Dom Pedro tirou todo mundo, reconvocou, anistiou todos os presos políticos, né, proibiu a dissolução da Câmara dos Deputados, teve uma convocação dos deputados e senadores para a escolha da regência trina permanente. Tá? Então, com isso, tá, foram escolhidos os regentes responsáveis pelo governo do país, que governariam até a maioridade de Pedro de Alcântara. Quem foram esses regentes, né, que comporiam a regência trina permanente? Francisco Lima e Silva, que fazia parte da regência trina provisória, tá? E a renovação foi com José de Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Então, a regência trina permanente, né, teve como principais medidas, tá, a criação da Guarda Nacional, Código de Processo Criminal, aprovação de uma emenda à Constituição de 1824, que é o ato adicional de 1834. E o que falava esse ato adicional de 1834? Tá? Ele substituía a regência trina pela regência una, ela extinguiu, tá, o Conselho de Estado e criou as Assembleias Provinciais. Então, com a regência trina, né, a regência una, quero dizer, de 1835 a 1840, tá, foi eleita a regência una. Tá? A primeira regência una foi com o Diogo Feijó, tá? Que é um padre, tá? Padre Diogo Antônio Feijó. E ele não tinha a maioria dos deputados, né? Então a pressão foi tanta que ele acabou renunciando em 1837, tá? E ele era, né? Passou dele para a regência de Araújo Lima, que era conservador, que levou até o final, até a maioridade de Dom Pedro, né? Bem, eu vou pedir a vocês, para, com base na nossa aula, vocês resolverem os exercícios da página 247 até 249 e de 255 a 258. Tá? Então, eu fico por aqui, até a próxima aula e um abraço para vocês.